Olá pessoal, bem-vindos ao canal do Professor Vicentim. Antes, conheça meu canal, entre, compartilhe e se inscreva, tá? Tem vários outros vídeos para vocês acompanharem lá. Tem desafios, questões de matemática e de física, beleza? Bom, vamos lá nesse problema de física então, movimento retilíneo uniforme. Então eu tenho um carro movimenta-se numa estrada reta, de acordo com a figura a seguir. Então nós temos assim a situação. Olha, temos um carro na posição inicial, tá? Depois ele está se deslocando conforme o tempo. Então, ó, aqui 60 km, percebe que ele está em movimento já. Então 60 km, 90 km, passou o quê? Uma hora. Passou mais uma hora, tempo de 2 horas no seu percurso, de 0 até 2, tá? Ou seja, 2 horas. Então nós temos o tempo 2, ou seja, deslocamento então 120. E depois passou mais uma hora, 150. Perceba que o carro está em movimento. Então nisso nós queremos entender esse problema aqui, tá? Agora nós temos que responder essas questões. Bom, vamos analisar esses itens. A velocidade deste carro é constante? Qual o seu valor? B. Então, qual é o tipo do movimento que ele descreve? C. Qual a posição inicial do carro? D. Se o carro mantiver a mesma velocidade, onde ele estará depois de decorridas 6 horas a partir do início da viagem? Bom, para isso, nós vamos voltar aqui e analisar novamente a nossa questão. Então, nós queremos saber a velocidade deste carro e se é constante. Bom, para a gente perceber que o carro está indo no sentido positivo aqui, né? Então, nesse caso, 60, 90, 120, aumentando. Tá? Então, ele é constante. Mas por que ele é constante? Se eu pegar 90 menos 60, eu tenho 30 km. Tá? Vou colocar km aqui. Se eu pegar 120 menos 90, eu tenho 30 km. Se eu pegar 150 menos 120, eu tenho 30 km. Aí, se for analisar o tempo inicial e decorrer de 1 hora, então quer dizer que em 1 hora ele fez o quê? 30 km. De 1 hora até 2 horas, ele fez o quê? 30 km. De 2 horas até 3 horas, ele fez 30 km. Então ele está aumentando de 30 em 30. Então ele é o quê? Esse carro é constante? Sim. Tá? Bom, e qual é o seu valor? Então, o valor, desse caso, da velocidade, é 30 quilômetros, né? Agora na B. Então, qual é o tipo de movimento que ele descreve? Bom, ele descreve um movimento o quê? Retilíneo. Então, retilíneo. Beleza. Qual a posição do carro? Qual a posição inicial do carro? Bom, a posição inicial do carro, onde ele começa. Então, se o tempo é 0, a posição do carro, que é o espaço, né, metros, então 60 km. Na D. Se o carro mantiver a mesma velocidade, onde ele estará depois de decorridas 6 horas a partir do início da viagem? Bom, para isso nós temos que utilizar a equação horária do movimento retilíneo. Lembrando, então nós temos o S, que é a posição final, o S0, posição inicial, V, velocidade, e o T, tempo. Então, nesse caso, reescrevendo a nossa fórmula, tá? Vamos identificar então, a posição final é o que eu quero, tá? A posição inicial eu conheço 60, então vamos colocar aqui, ó, 60. A velocidade eu conheço também, ele não está indo de 30 em 30, tá? 30. E o tempo? Bom, o tempo, que esse cara aqui está dizendo que o tempo é de 6 horas, então quer dizer que o tempo vai ser 6. Então nós temos o tempo de 6 horas, a velocidade de 30 km, né, por hora, nesse caso, e a posição inicial, 60. Então nós queremos a posição final. Então eu vou baixar aqui o 60, aí eu vou fazer 30 vezes 6, não é 180? Aí eu sei que a posição final vai ser 60 mais 180, 240 quilômetros. Então a posição final, após as 6 horas decorridas, né, nós temos a posição de 240. Beleza? Então nós utilizamos a fórmula, né, para poder resolver esse problema de movimento retilíneo uniforme. Beleza, gente? Se você curtiu essa resolução, ajude o canal, compartilhe, se inscreva. Em breve outros vídeos como esse. Se você quiser
Tem alguma dúvida em específica? Comente lá nos comentários que eu posso estar elaborando um vídeo especial para vocês, beleza? Muito obrigado, até a próxima.